Fala, empreendedor, tudo bem? Hoje mais uma pergunta do Jackson Responde. Vamos lá, pergunta do Branco Alves. Ele mandou uma mensagem particular para mim. Como falar com um funcionário na hora de dispensá-lo? Qual a melhor forma de falar? Assim, não tem o certo e não tem errado, tá? Porque cada pessoa tem um perfil, uma forma de se comportar e você deve se adequar a isso. Então, tem pessoas com um perfil mais explosivo e tem pessoas muito pacatas. Então, cada uma tem um jeito para você conversar. O que eu tenho uma tendência a fazer é deixar bem evidente, em primeiro lugar, tudo o que aconteceu corretamente. Então, você inicia essa conversa de maneira positiva. Por quê? Não vai ter uma boa notícia. Então, quando você não der essa notícia não tão boa assim, se você não estiver numa posição positiva, pode ser que haja mais atrito do que mesmo assim pode ter, tá? Então, como eu começaria uma conversa, basicamente? Chegaria, tudo bem, fulano? Eu preciso falar contigo, baseado num histórico de tantos meses e tal. E o que eu percebi? Que você consegue desenvolver tais e tais atividades muito bem. Tais coisas funcionaram bem e hoje a gente está numa posição aqui na empresa que a gente vai precisar fazer algumas mudanças e essas mudanças aqui estão diretamente ligadas à tua função, porque a gente precisa de um desempenho X, porque a gente precisa disso, precisa de alguma coisa que daí você tem que saber o que é, se é redução de custos, se é cortar gasto, enfim, tu tem que saber o que é. E por conta dessa medida eu vou ter que abrir a oportunidade para você buscar um outro cargo em outra empresa, em um outro lugar. Ou seja, você não demitiu, você abriu a oportunidade para ele buscar um emprego até melhor. Aí eu não sei como é que é o teu direcionamento, tá, Branco? Mas se você dizer, não, eu recomendo o teu trabalho para outros, aí tem que ver se você vai fazer isso realmente ou não. E a gente vai estar fazendo esse desligamento, vamos botar, a partir de tal data, de tal jeito, de tal forma. Sinceramente, não é o que eu gostaria, é uma posição muito desconfortável, mas você que está aí comigo precisa entender que o funcionário e o patrão, literalmente, cada um tem uma postura. E se o funcionário entender que, cara, muitas vezes o dono da empresa precisa demitir para não quebrar a empresa e ter que demitir todo mundo, se for o caso. Muitas vezes, para que se tenha o desempenho esperado, você precisa demitir. E muitas vezes o funcionário que não era para aquela função, ele serve melhor para outra coisa. E nesse caso você tem que dizer, cara, essas coisas estão legais. E algumas outras nem tanto. Você não precisa citar o que estava ruim, ok? Algumas outras nem tanto. E a nossa empresa hoje precisa desse tipo de resultado. Por isso eu vou ter que te desligar e abrir a oportunidade de você buscar um emprego num lugar que talvez você consiga um desempenho melhor. E não tem nada muito mais misterioso além disso. O problema é que quando a gente vai demitir, cara, não é uma coisa simples. A primeira demissão minha, eu acho que eu levei 3 horas, cara, conversando com o funcionário. Falei até da nona. Eu acho que até o cara já estava querendo pedir as contas por causa que eu não conseguia falar a palavra que eu ia demitir ele. Então, essa situação depende, não sei se você tem essa situação, coloca no comentário até para mim saber. Então, não sei se você passa por isso, mas muitas vezes você tem que parar e respirar assim, cara, eu tenho uma posição, eu tenho uma função aqui e ele tem outra. Então, é a hora de você cumprir a sua, senão você não está qualificado para ter empresa. Então, vai lá, fala de uma maneira tranquila, espontânea, não se exalta e se ele se exaltar, fique calmo. Porque assim, cara, é normal, para ele está acontecendo uma mudança na vida dele. Então, aceite isso da maneira mais tranquila possível. E diz que você vai fazer o possível para poder direcionar ele para um próximo lugar de trabalho, enfim, para o que ele puder fazer. Beleza? Espero que eu consiga ajudar vocês com esse assunto tenso que é a demissão. E se você tem algum questionamento, coloca no comentário. Assim que eu conseguir, eu gravo um vídeo para você. Até mais!